Outro caminho que a igreja tem que fazer é começar a produzir materiais com cosmovisão cristã. Cinema, música, mas um material que consiga furar a bolha da igreja, alcançar as pessoas. Sociedade, né? É ser uma ferramenta de evangelização. Aí eu volto a falar do Devocional Turma da Mônica. Você pode pegar um Devocional Turma da Mônica e presentear qualquer criança. Do dualismo, né, que é a ideia da separação, né, do sagrado e do secular, do profano, do secular, né? E Jesus nunca fez essa separação, a gente que faz, né? Sim. Então você está aqui no estúdio fazendo um trabalho missiológico nas redes sociais. Na hora que você sai da porta tem um estoque de livro, né? Não importa o título que está ali. Você não saiu do santo e entrou no profano. Sua missão continua, né? Da mesma forma que um médico está lá na igreja ajudando um GC, num ministério de diaconia, e segunda-feira ele vai para o hospital, ele deixou de ter uma missão? Não. Lá dentro do hospital ele pode exercer influência. Perfeito. Mais do que um pastor, porque o pastor não entra no hospital igual ele entra. E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Plenicast, que é o podcast da plenitude. É uma alegria te receber aqui. Se é a sua primeira vez aqui e você não me conhece, meu nome é Diogo Scremin, eu sou o host aqui do podcast. Tenho meu irmão Hugo Scremin, que não está aqui hoje. Hoje, no lugar dele, está esse amigo meu aqui, o Simval, uma bênção. E nós vamos ter um papo muito bom aqui hoje. Você já sabe quem é o convidado, tá vendo aí na thumb, é um convidado muito especial. Mas antes disso, eu quero te pedir aquilo que eu sempre te peço, que é bem facinho, não te custa nada. Se você puder aí curtir, compartilhar esse conteúdo, mandar para quem você conhece, ativar o sininho das notificações também, isso vai ajudar com que o nosso canal se torne relevante, que os nossos conteúdos sejam relevantes e que mais pessoas tenham acesso a isso. Então, não te custa nada, isso daí você faz em 30 segundos, é bem rapidinho e vai nos ajudar bastante, tá bom? E hoje aqui para esse podcast, para essa, eu ia falar essa mesa, mas agora mudou, não é mais mesa, é sofá, aqui para essa sala nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o pastor Richard Guerra. Vou ler aqui a bio dele, porque é um homem de muitas atribuições, então não dá para decorar. Então, Richard Barbosa Guerra, ele é técnico em Química pela Cefet, em Minas Gerais, licenciado em Química Pura pela Universidade Federal de Minas Gerais também, mestre em Teologia da Ação Pastoral na América Latina pela FAT, e desde 2000 ele atua como pastor na Igreja Batista da Lagoinha, onde ele é responsável pela comunicação e pelo Ministério de Famílias da Lagoinha, que é o Gerações, que abrange todas as faixas etárias. Além disso, ele é professor do Seminário Teológico Carisma, que é o seminário da Lagoinha. Richard é autor de 79 livros, incluindo o Devocional Turma da Mônica, Manual e o Manual Cristão da Cultura Pop. Nós vamos bater um papo aqui sobre isso hoje, aqui pela editora Lion, o Simval que fez a ponte para trazer ele aqui. Simval, se apresenta aí. Olá, pessoal. É muito legal estar aqui com você, Diogo. Eu digo que eu já realizei um sonho antigo de estar aqui com você. É uma honra nós estarmos juntos e dividindo com o Richard, porque recentemente nós ganhamos um prêmio juntos com o livro que você mencionou, Manual Cristão da Cultura Pop. Apesar de ser editor já há muitos anos, ter editado mais de 100 projetos, esse é o único que eu escrevi e publiquei pela minha editora. E aí nós fomos premiados no Prêmio Arete, que é o prêmio dos principais livros e publicações do segmento cristão. Então nós tivemos a honra de ser premiados com este livro. E, bom, além de editor na Lion, né, a gente trabalhando ali, para quem não conhece muito a Lion, a gente faz materiais criativos para as crianças, adolescentes, jovens, enfim, a gente tem uma pegada da cultura pop, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso. E além de todas essas publicações que envolvem Bíblia, jogo e muita coisa, a gente também atua com cinema, também atua com Luz em Ação, que é uma produtora audiovisual fazendo produções para povos não alcançados, que são aqueles povos que não têm presença da igreja regularmente, depende às vezes de um apoio missionário estrangeiro, ou às vezes até nem tem a igreja, enfrentando um contexto de perseguição, enfim. E a gente tem feito uma produção cultural específica para esses povos, e é muito interessante a gente compartilhar também um pouco a respeito. Richard, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui, viu? A honra é minha, Diogo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? E estamos aí para conversar
sobre cultura pop e também se quiser conversar sobre química. Você domina. Só fazer uma ressalva. Eu cuidei muito tempo da comunicação da Lagoinha, mas hoje eu cuido exclusivamente da editora Profetizando Legal. Vida. A comunicação, a editora saiu da parte de comunicação, hoje a Mariana Nogueira cuida e eu cuido das publicações lá. Que também tá todo vapor lá. Estamos lá, todo vapor. Esse mês lançamos mais de 30 títulos. Uau, é É bastante. muita coisa. Eu conversava com uma editora ontem que na programação do próximo ano, pro ano todo, vão ser lançados 24 livros. Olha aí. Então é bastante. Hein? Não, foi uma coisa assim específica, né? Houve uma demanda especial da igreja. Eu espero que ano que vem seja menos, que foi bem puxado mesmo. Richard, quando a gente pensa em cultura pop, o que é cultura pop? Quando nós usamos esse termo, como nós podemos enquadrar isso? Pop vem de popular. É a chamada cultura de massa, né? Existe uma cultura que é uma cultura mais sofisticada, que exige um apuro acadêmico, né? Para você entender, por exemplo, como é que funciona uma ópera, ou Leon Dostoiévski, por exemplo, ou desfrutar uma pintura, uma escultura, né? Monet, Van Gogh, até um Jason Pollock, né? Isso exige uma bagagem de informações muito grande. A cultura de massa é aquela que produz uma cultura mais acessível, né? Ela não exige da pessoa um nível muito sofisticado de interpretação para absorver o que ela está oferecendo. Algo mais palatável. Exatamente. Então, por exemplo, você pega esse ano 2 filmes, assim, você pega Zona de Interesse, o filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no Oscar, né? É um filme alemão, feito por ingleses, é um filme que, se você não tiver um conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, você não tem uma experiência completa assistindo o filme. Quer dizer, você só assistindo o filme, você fala assim, eu não entendi nada, que coisa estranha. Uma rotina monótona de pessoas do subúrbio, ali a mulher, o marido, o trabalho e tal. Mas aí quando você descobre que é o general do campo de concentração, de Auschwitz, que eles moram do lado, que de noite fica laranja porque alguma coisa está queimando, de vez em quando parece um grito, um tiro. Então o livro é para mostrar, o filme, ele quer mostrar sobre a normalidade do mal, como que as pessoas dentro de um ambiente maligno, elas vão normatizando as coisas. Então eles estão vivendo ali do lado de uma coisa terrível, mas para eles tudo normal. Então é um tipo de arte que exige mais. Aí você pega, por exemplo, um filme da Marvel, né, um Homem de Ferro, Vingadores. Então você senta, você desliga o cérebro e vai. Né? Isso é uma cultura de massa. Quanto mais simples é aquilo que você apresenta, maior é o número de pessoas que você alcança. Então você tem que decidir. Se eu quero alcançar muitas pessoas, eu tenho que oferecer algo mais superficial. Se eu for sofisticando demais a linguagem da arte que eu quero apresentar, eu vou restringindo cada vez mais as pessoas que eu quero alcançar. Então, ao mesmo tempo que as pessoas que desfrutam, admiram e consomem uma arte mais sofisticada criticam a cultura pop, ao mesmo tempo, a cultura pop ela é a cultura que vai ser disponível para um maior número de pessoas. Então, ela é uma cultura de massa, ela alcança muita gente, só que o conteúdo dela vai ser bem mais superficial do que uma arte sofisticada. A diferença seria essa. Eu me lembro quando eu era menino, o pessoal falava assim, pô, hoje vai ter um cinema cult. Então, quando você pensa em cult, são essas coisas mais complicadas. Exatamente. Né? O cult é muito esse termo assim, que no começo, Blade Runner, né? O caçador de androides lá, ele foi um fracasso. Quando ele saiu no cinema, foi um fracasso. Aí, com o tempo, ele foi sendo descoberto por esse grupo de pessoas e virou um objeto de culto. Aí que a gente chama filme cult, né? Então, um filme que as pessoas não entenderam. O próprio diretor refez o filme 5 vezes. Tem 5 versões do Ridley Scott sobre o filme. Tem gente que acha que o Harrison Ford é um replicante, é um androide. Tem gente que acha que não. E o diretor mesmo não sabe, né? Que ele já fez versão que é, versão que não é. Mas aquelas pessoas que gostam de uma ficção científica mais hardcore, né? Mais cyberpunk, eles descobriram... E aí todo ano assiste, consome, então vira um cult. Né? É diferente de Star Wars. Né? Star Wars não chega nem a ser considerado ficção científica. Muita gente considera como uma ópera espacial, uma fantasia.
porque tem nave, tem tiro, tem robôs, mas é uma história mais acessível, né? A pessoa sabe, ele tem um vilão, o herói, o mocinho, a mocinha, tudo muito bem estabelecidos, arquétipos, né? De uma forma bem maniqueísta. A pessoa senta, não tem que pensar muito se ele é ou não é Android, na versão tal na versão tal não é, né? E desde muito jovenzinho você gostou dessa questão da cultura pop, sempre te envolveu? Sim, eu aprendi a ler com 3 anos de idade, eu li história em quadrinho, né? Então eu fui inserido muito cedo no universo dos quadrinhos. Eu comecei lendo Turma da Mônica, como qualquer brasileiro na década de 80, né? Eu nasci em 77, em 80 eu já li e escrevia com muita facilidade. Mas aí depois migrei para Disney, né? Gostava muito do DuckTales, Tio Patinhas e tal. Até que fui para os heróis e depois cheguei nos quadrinhos europeus, quadrinho mais adulto, pesado. Nunca fui muito, no começo, naquela época, muito fã de mangá. Não era muito comum no Brasil, né? Mas hoje é uma mídia, né? O mangá é uma mídia. Sim. Ele é uma mídia, igual o jornal, igual o rádio. No Japão, ele é uma mídia. Por número de fascículos, né? Então, é impressionante, é um fenômeno. Então eu comecei nessa área mais literária. Aí, claro, li muito também. Não sei se você pegou a coleção, você mexe com livro, coleção Vagalume, Sim. da Ática, Sim. né? Então eu li todos. Recentemente eles comemoraram, aí lançaram 10 títulos de novo. Aí dá aquela nostalgia, né? Xisto e o Pássaro Cósmico, Sphirion, né? Cadáver Ouve Rádio, Mistério 5 Estrelas, Marcos Rey, né? Grande escritor infanto-juvenil. Então, foi criando dentro de mim esse gosto. Paralelamente, eu descobri o cinema. O primeiro filme que eu vi foi Os Trapalhões e o Auto da Compadecida. Filme coach. Não, o Didi fala em entrevistas, Renato Aragão, que foi a pior bilheteria no auge deles, naquela fase áurea, porque foi o filme que eles falavam que o filme deles era muito superficial, que era só bobagem. Então ele resolveu fazer um filme baseado numa obra. E aí ele trouxe, né, o Ariano Suassuna, né, o Auto da Compadecida, e ele disse que o Zé Povão não entendeu. Então voltei a fazer só palhaçada. Ele entendia, ele entende, né, respeitar, tá vivo ainda. Ele entende de cultura de massa como poucos, né? Ele fazia bilheterias que nenhum filme brasileiro faz hoje. A gente parava para assistir Eram Trapalhões. filas era reunião e filas. De casa, Domingo à noite. Era reunião da família. Parava tudo. Para dar risada. Hoje, se passasse 20 minutos, seria cancelada a empresa. No momento, na hora. Na hora. Mas é isso. E como isso você... É claro que a gente está envolto nessa cultura pop, né? A gente é influenciado por isso em tudo. Como você vê isso dentro da igreja? Olha, esse livro que eu e Simval escrevemos, que você citou na abertura, Manual Cristão da Cultura Pop, né, que ganhou Areté ontem, nós trabalhamos justamente isso. Primeiro trabalha o conceito de cultura pop e depois exatamente isso, como que a cultura pop influencia. Então, a cultura pop, ela é a porta de entrada para construir dentro das pessoas uma visão de mundo, uma cosmovisão. Então, muitas vezes, um cristão, ele vai ter muita resistência a temas que se contrapõem à Bíblia. A cultura pop consegue inserir isso de uma forma mais suave, sutil, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do filme Filadélfia. Não sei se você já viu esse filme. É um filme que o Tom Hanks ganhou o Oscar de melhor ator. Ele ganhou um por Forrest Gump no ano seguinte, mas no ano anterior ele já tinha ganho. Só tem outro ator que conseguiu ganhar 2 anos seguidos o É um Oscar. filme que ele era doente no filme? Ele era um advogado que contraía HIV Isso. e era demitido do escritório. Então ele processa o escritório por preconceito. E aí você descobre no filme que ele era homoafetivo. Então o namorado dele, inclusive, era o Antônio Bandeiras, fazendo o primeiro papel dele num filme norte-americano. E aí então ele contrata um advogado para processar o escritório. O advogado era o Denzel Washington, inclusive. Que elenco, hein? Então era um elenco forte, né? E ali você cria uma empatia muito grande pelo personagem, porque ele foi vítima, né, de um preconceito. Só que aí mistura essa questão, né, no tribunal. O preconceito é porque eles sabiam que ele era idético ou porque ele era homoafetivo? E a história deixa entender que que era a questão da homoafetividade.
né? Que a doença em si, por exemplo, tinha uma secretária lá que ela tinha e nunca foi demitida ou afastada, né? E ele vai morrendo no filme. Vou dar spoiler, filme de 30 anos, Sim, né, queridos? tem problema. Por favor. Né? Entrega não. Se você não viu ainda. Mas ele vai definhando, tem um trabalho de maquiagem muito caprichado, né? E o Denzel Washington, ele é a orelha, que a gente chama de orelha no roteiro. Ele é você no filme. Então, no começo, ele chega, ele aperta a mão assim do Tom Hanks, aí o Tom Hanks fala, depois que apertou a mão, que era aidético. Aí ele vai direto pro médico dele. Não, primeiro lava a mão, vai no médico perguntar se pega AIDS, porque era aquela época que a AIDS ainda ninguém entendia Tava sendo muito bem. descoberta ainda, Ela né? ainda era chamada de câncer gay, inclusive. Né? Era um termo pejorativo e injusto, né? Que eles associavam. Hoje a gente sabe que a AIDS ela não tem uma associação com a questão sexual, da direção que a pessoa tomou na vida sexual dela. Você pode pegar na transfusão de sangue, Exato. por exemplo, né? Mas na época havia essa pecha, né, esse pensamento, e ele então procura o médico e tal, e aí ele tenta no primeiro momento se desvencilhar, e com o passar da história, ele vai se empatizando, até que no final ele muda a visão dele de mundo sobre esse universo do LGBTQIA+, né? Então, quando o Tom Hanks ganha o Oscar, lá em cima, ele recebe o troféu, ele dedica o Oscar ao primeiro professor de teatro dele e deixa claro que ele era gay, né? Então ele pega aquilo que era uma ficção e translitera para o mundo real, né? E aí você então, o que eu estou querendo dizer é isso. Talvez você não se convenceria, não se simpatizaria pela causa se fosse uma coisa muito seca. Mas o filme ele constrói toda a linha narrativa para no final você falar assim, não, eu tenho que repensar meus valores e tudo mais. A arte tem esse poder, a música fica ali repetindo na sua cabeça. Sim. Às vezes a música está falando uma coisa horrível, mas você ouviu, ela entra. Não, você, e fica girando você tá passando em looping. num lugar, você ouve aquilo lá, cara, depois você vê se tá repetindo aquilo lá. Fala, meu Deus, Agora que muita desgraça. gente acha assim, Às vezes quando a música é ruim, né? Se for ruim, então. muita gente acha que a pessoa que senta para compor, a que faz a harmonia, faz aleatoriamente. Não, muita coisa é feita por pessoas que são muito capazes. Estudadas, São né, estudadas, tem método. Não, esse refrão aqui vai ser um chiclete, vai grudar na cabeça das pessoas, vai virar um hit. Inclusive, né, Richard, uma das coisas que a gente fala no livro é isso, de que não existe uma arte neutra. Ela sempre tem um viés daquele que criou a arte. Sim. Então, todo produto cultural, ele reflete a visão de quem o criou. E o por filme isso é como intencional. teologia. Como O teologia. filme é a cosmovisão do diretor e do roteirista. A música é a cosmovisão do compositor e do cara que faz o arranjo, né? Um livro é a cosmovisão do autor. Ninguém escreve, produz ou grava alguma coisa sem colocar naquilo a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo. Então, o que acontece é que, quando você produz isso de uma forma muito arrojada, muito acadêmica, muito hermética, muito sofisticada, você não vai alcançar um número grande de pessoas. Mas quando você consegue construir isso de uma forma mais massificante, tudo bem, mais superficial, mas mais massificante, você vai alcançar um grande número de pessoas, você vai exercer influência nesse grande número de pessoas. Seja uma novela, um filme, um livro. Então, por mais que algumas pessoas desprezem a cultura pop, né, os grandes eruditos, né, façam um pouco caso, mas a cultura pop, ela entra. E aí, dentro do que você perguntou, a pessoa frequenta a igreja uma vez por semana, mas ela é bombardeada, né, por isso aqui toda hora. Todo momento. Então é Instagram, é YouTube, é Twitter. Às vezes você vê lá um vídeo no Facebook, clica nele e aí você vai arrastando, ele leva para outros vídeos. E aí o calabouço do Reels. E aí entra... Um vídeo que chama outro vídeo, que chama outro Isso, vídeo. e aí já ativa uma luzinha lá no Facebook, né, o Mark Zuckerberg, né? Aí o algoritmo fala assim, olha, isso aqui chamou a atenção dele. Ele ficou mais de 10 segundos Ele nisso. parou, né? Vou oferecer mais disso para ele. E aí você começa a entrar naquilo. Até que chega um momento que ele fala assim, não, ele já está na minha. Agora eu vou falar para ele o que ele precisa.
É que tem essas duas etapas. Primeiro o algoritmo vai te oferecendo o que você quer e depois ele vai falando o que você tem que querer, né? Então, quando você percebe, você já está totalmente influenciado. Então, a pessoa na igreja, se ela não tiver um pensamento crítico, arrojado, ela, sem perceber, ela vai absorvendo uma série de conceitos, pressupostos, filosofias, uma cosmovisão fora do cristianismo. A principal hoje é a pós-modernidade, ou hipermodernidade, ou modernidade tardia, né, que é essa ideia do relativismo, a ideia do materialismo, do pragmatismo, do dualismo, né, que é a ideia da separação, né, do sagrado e do secular, do profano, do secular, né? E Jesus nunca fez essa separação, a gente que faz, né? Sim. Então você está aqui no estúdio fazendo um trabalho missiológico nas redes sociais, na hora que você sai da porta tem um estoque de livro, né? Não importa o título que está ali. Você não saiu do santo e entrou no profano. Sim. Sua missão continua. Exato. Né? Da mesma forma que um médico está lá na igreja ajudando um GC, num ministério de diaconia, e segunda-feira ele vai para o hospital, ele deixou de ter uma missão? Não. Lá dentro do hospital ele pode exercer influência. Perfeito. Mais do que um pastor, porque o pastor não entra no hospital igual ele entra. Né? Então, é isso. Agora, a chave que precisa virar é essa, que é o exemplo aqui do Simval. O Simval, ele criou uma editora focada em cultura pop. Então ele quer chegar no nerd, no geek, no consumidor de cultura pop, no infanto-juvenil, no infanto-juvenil, no infantil, no adolescente. Mas como? Com um conteúdo com cosmovisão cristã. Então você pode pegar essa ferramenta que é a cultura pop e usá-la para inserir cosmovisão cristã. Né? E é isso que às vezes as pessoas dentro da igreja têm muita resistência. Como assim? Turma da Mônica falando de Jesus é o fim do mundo. O mundo está entrando na igreja. Né? Às vezes já de ouvir assim, vocês fizeram a Mônica se converter? Como desafio, pessoal. Isso, eu fiz, eu Ganhando falo pra isso. Jesus. Mas o que acontece é o contrário. A igreja está entrando no mundo. Porque ela tem que exercer influência. Exato, é verdade. Agora... Desculpa a resposta longa. Não, mas pode se alongar o máximo que quiser, não tem problema. Pra gente é muito bom te ouvir mais sobre isso, entender mais sobre esse universo. Enquanto você falava, eu pensava em algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é uma série que eu assistia, sempre acompanhava, daquele rapaz de vermelho que corre bastante. Não pode falar o nome do Flash. A camisa ali, ó. Aqui, ó. Primeiro ícone. Aqui, ó. Esse é Jesus salvo. E eu gostava muito, mas eu decidi parar de assistir. Por quê? Ainda bem, porque depois da segunda temporada fica muito ruim. Eles enfiaram na série a cultura woke. Mas foi a partir da terceira temporada. Não dava mais, eu tava ficando incomodado. E eu que já tenho 41 anos, tenho maturidade para assistir, eu vou conseguir discernir o que é bom, o que é ruim. Como nós fazemos isso, Richard, com os nossos jovens, por exemplo? Ou o nosso infanto juvenil? Porque o acesso é tão fácil. O desafio é enorme. O meu filho de 9 anos, quando ele tinha 7, eu estava assistindo Netflix, censura livre, um desenho animado, aí chegava duas zebras, aí a cachorrinha falava assim, olha, eles são casados, são os nossos novos vizinhos e tal. Então existe um esforço concentrado, elaborado, né? A cultura woke e assim, lá nos Estados Unidos ela já está acabando, né? A gente sempre pega as coisas com delay. O Brasil é isso, delay dos Estados Unidos, né? Você olha, por exemplo, o catálogo da Disney, a grande discussão semana retrasada é que quando você olhava o card da Marvel, quando você clica Marvel, aparece tipo uma thumbnail, né? Sim, um card. Exato. E aí, na semana retrasada, eles tiraram a Mulher Hulk e colocaram o Deadpool no lugar dela. Que eu assisti agora. Você pega os dois cards, o antes e depois, a única coisa que mudou foi a Mulher Hulk. Aí a turma ficou, né, essa turma do Hulk ficou, porque era a série mais Hulk da Disney Plus. Entendi. Era a Mulher Hulk, né? E aí coloca justamente... Assim, eu nem sabia que tinha Mulher Hulk. Tem. Eu nem reparei. Tem a série da Mulher Hulk, a irmã do Hulk. Irmã não, prima. Prima do Hulk. Ela é advogada. Eu já li muito quadrinho da Mulher Hulk. Já li. Faz parte do quadrinho mesmo. Não, aí essa questão.
A Mulher Hulk teve duas grandes fases nos quadrinhos. Uma mais antiga, da década de 80, foi o John Byrne, que fazia ela quebrar a quarta parede. Então, que negócio de conversar com a pessoa, que faz lá no Deadpool, a Mulher Hulk já fazia no quadrinho lá atrás do John Byrne. Ela virava e conversava com o leitor. Assim, que absurdo. Que roteirista que escreveu essa história? Que show da Xuxa é esse? Ela virava e falava. Né? E aí ela interagia com o John Byrne. E, mais recentemente, que eu acho que é o que a série inspirou mais, o John Slott, se não me engano, ele fez uma série que eu achava sensacional, que ela era advogada, que ela sempre foi advogada. Então, conta a rotina dela num escritório de advocacia que ela tem que defender super-heróis. Então, por exemplo, o Homem-Aranha contrata ela para processar o Clarim Diário por fake news, porque o JJ vive falando mentira do Homem-Aranha, né? Então, tinha essas coisas, era bem engraçado, né? Só que aí eles estragaram o negócio, que botou muito discurso feminista, né? Ficou uma série assim, que tinha tudo para ser um sucesso e não foi, né? E aí o Deadpool vem, não recomendo ninguém assistir. Não, eu assisti claro aqui, esse final de semana. Não recomendo. Assisti Deadpool Wolverine. É só um pouco pesado, só que o meu menino é pequeno, o menino tem 3 anos. Não pode, E aí aí chegou na sala. Falei, vai pra lá. Esse vai bem pra lá, vai bem pra lá. Você tem que ter 21 anos. Nossa, assistir, não é nem tem 18. como, não tem como. Mas ele, assim, nos quadrinhos, ele é essa figura, ele é um vilão, ele foi criado para ser um vilão, aí com o tempo foram transformando ele num anti-herói. Um anti-herói, né? E ele, no começo, ele não era nem engraçado. Né? Foi o cara que criou ele, né, que é o... Que menino, gente, ninguém gosta dele, o desenhista. Me ajuda aí, Simval. Jim Lee? O criador do Deadpool. Rob Liefeld? Rob Liefeld, né? Que ele desenha muito mal e o povo não gosta. Exagerado, né? Faz Capitão América com seios, assim. Ele não tem nenhuma noção de anatomia. Né? E aí o Deadpool, o filme dele, meio que faz o caminho oposto. Né? Tem lá um personagem chamado Nice Pool, que é tipo o Deadpool Hulk, né? E ele detona, ele zoa, né? Zoa, né? Então aí você taca justamente esse personagem no lugar da Mulher Hulk. Estou dando um exemplo aqui, né? De como que nós estamos com delay, né? Mas eu acho que você tem que sentar. Se você ficar só proibindo, você não vai alcançar êxito, né? Então, às vezes eu estou sentado com os meus filhos assistindo alguma coisa com controle parental, na censura equivalente à idade deles, e aparece algo que fere a palavra de Deus, agride, como o exemplo que eu acabei de dar. Né? A quarta e quinta fase da Marvel, eles sempre tentam enfiar lá alguma coisa para agredir a fé cristã. Sempre. Né? Depois do Ultimato foi isso. Todos os filmes. Eu só falo assim, gente, vamos preparar, vamos descobrir que hora que vai acontecer. Que vai acontecer. Né? No Pantera Negra estava indo bem, né? No último minuto fizeram. Capitão Marvel, né? A mesma coisa. Foi né? um baita de um fracasso. Inclusive aí coincidiu com essa derrocada. Começou a ter muito fracasso de bilheteria. Depois do Ultimato, só 4 filmes tiveram boa bilheteria. Que foi o dos Homem-Aranha Sem Volta para Casa, mas ele não tinha como. Não tinha como. Né? E mesmo assim era uma parceria com a Sony, não era só Disney, né? Aí você vem com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que se beneficiou muito do filme do Homem-Aranha. Pegou ali que era o próximo filme, né? Sim. Então ele se alimentou desse hype, né? Depois você tem o Guardiões da Galáxia 3, porque alimentou do 2. Sim. Né? É o James Gunn voltando para despedir dos personagens dele. E agora o Deadpool Wolverine, que é totalmente fora da curva. Totalmente. Para mim é um filme da Fox, não é nem da Disney. Né? Tanto bem que violento. É um filme rated R, né? 18 anos. E se você pega o resto tudo, fracasso. Então você senta com seu filho, assiste as coisas com ele. Seu filho, isso aí é certo? Não, não é. Então você ensina ele a filtrar, né? Cortar tudo. Ele não vai ficar na bolha para sempre. Então ele tem que saber ter senso crítico, né? Saber construir nele uma cosmovisão cristã, para ele olhar e falar assim, isso aí não tem nada a ver com o que eu acredito. E reter o que é bom. Tem coisa que não tem nada para reter, né? Infelizmente, tem nada. Né? Agora, outro caminho que a igreja tem que fazer é começar a produzir materiais
com cosmovisão cristã. Cinema, música, mas um material que consiga furar a bolha da igreja, alcançar as pessoas. Sociedade, né? É ser uma ferramenta de evangelização. Aí eu volto a falar do Devocional Turma da Mônica. Você pode pegar um Devocional Turma da Mônica e presentear qualquer criança. Sem medo. Sem medo. Porque você vai pegar alguém que está fora da igreja, não é crente, ele conhece a Turma da Mônica. Então ele fala assim, não, que legal, o material da Turma da Mônica. Mas aí na hora que ele lê, que ele mexer, que ele usar, ele começa a ser ministrado e influenciado dentro do cristianismo. E usando os elementos da cultura pop, vamos dizer, secular, exatamente, que as pessoas conhecem, e isso é mais fácil para você acessar um não cristão. Justamente. Aí o último capítulo do livro fala justamente sobre isso, né? Será que nós podemos nos apropriar da cultura pop como uma ferramenta missiológica, uma ferramenta evangelística? E a tese que eu e o Simval defendemos é que sim. A cultura woke, ela dominou, né? Tá em declínio nos Estados Unidos já, mas a gente está pegando nessa fase aqui. É interessante a gente pensar nisso, né? O que você falou, Richard. Quando a gente olha para Hollywood, olha para os grandes estúdios, olha para aqui no Brasil para a Rede Globo, que é a principal, né, produtora cultural do país ainda, e para outras vertentes, por que as pautas que saem de lá não têm alinhamento com a cosmovisão cristã? Porque nós, como igreja... Porque nós não fornecemos produtores, artistas, diretores, roteiristas, atores, artistas, figurinistas, cenografistas, então, todos especialistas em efeito especial, exatamente, cristãos. Nós cristãos, nós não alimentamos a indústria cultural por muitas décadas. Por quê? A gente fez aquela divisão, isso aqui é profano, eu não vou me misturar. Então hoje a gente tem uma janela de oportunidade, eu creio, que como igreja, de nós reconhecemos o nosso papel como agentes culturais. Porque tudo que a gente discute aqui de cultura woke, você deu um exemplo do Filadélfia, né, do filme. Olha que interessante, há mais de 30 anos atrás. O que aconteceu nesses 30 anos de trajetória do filme para cá? O que a cultura influenciou? Influenciou nas leis, influenciou nas pesquisas, nas pautas das notícias. Então, tudo que a gente tem hoje de legislação a respeito do tema foi construído lá atrás. Você plantou na cabeça das pessoas através da cultura pop e hoje você normatizou isso. Sim. Aí vira lei, aí entra na pauta da pesquisa científica, entra na pauta econômica, entra nas mídias, entra em todas as esferas de influência da sociedade. Mas a porta de entrada, em 90% dos casos, é a cultura, é a arte. E nós, como igreja, precisamos orar, formar e enviar missionários disfarçados de artistas. E hoje que nós temos aí que tem furado a bolha, The Chosen pode ser um exemplo de furar uma bolha ou ainda não? Sim, ou pegou muito eu diria até cristão? Mais. A Angel Studios fez um negócio muito interessante, que é um case, né? Que é o Som da Liberdade. Exato, maravilhoso. O Som da Liberdade era um filme que estava pronto na Fox. Aí a Disney comprou a Fox e falou assim, esse filme não nos interessa. Hoje a gente sabe por quê, né? Sim, claro. O cara vazou, né? Hoje a gente sabe por quê que não interessa. Não vou falar que eu não quero ser processado. Mas esse filme não nos interessa. Só que os caras precisavam recuperar o dinheiro que eles investiram. E aí eles venderam para a Angel Studios. Eles compraram o direito de distribuição, né? A Angel Studios, o que ela fez? Ela fez uma campanha que não é nem um crowdfunding, né? Eu esqueci o nome que eles usam, mas a ideia é a seguinte, você vai comprar um ingresso para alguém assistir. Isso foi sendo discutido, para você ter ideia. Eu assisto alguns sites, alguns canais de YouTube sobre bilheteria, né? Tem o Lucas Filmes, tem o Triple F e tem o Dale Nogari. Então, todo domingo eles sentam para falar como é que foi a bilheteria nos Estados Unidos, faz análises, e na segunda-feira a bilheteria no Brasil. Quando o Som do Silêncio apareceu, ninguém sabia explicar. Som da Liberdade, né? Desculpa, o Som do Silêncio é outro filme. Som da Liberdade, o Som da Liberdade, ele foi lançado no comercial, né? No mercado. Eles não entendiam. Primeiro, que ele estava no top 5, era um filme que eles não sabiam de onde veio, o que é Angel Studios. E a resiliência, a manutenção. Toda semana ele estava lá no top 5, em terceiro, em quarto, quinto. Aí eles foram investigar. Aí eles perceberam assim, então por isso que a bilheteria é alta, porque as pessoas compram o ingresso para outra assistir. Uau. Aí aqui virou um case, assim, isso é uma coisa nova.
Nenhum estúdio pensou nisso, assim, de fazer um site que você compra o ingresso, você não sabe nem quem vai ver. Aí a pessoa entra lá e pega. Aí quando ela pega, ela fala assim, Alcimval, Diogo, aparece o nome da pessoa que comprou para ela. Mande uma mensagem agradecendo Nem e tal. sabia disso, é legal. Foi assim. Qualquer lugar do mundo. Eu assisti em casa depois pela Amazon mesmo. Mas eu não, Certo. Mas enquanto estava no assim cinema, e foi um case de sucesso, que foi o filme mais lucrativo do ano. Você pega o custo que foi de produção versus a bilheteria alcançada. E a própria produtora usou o exemplo do The Chosen, que o The Chosen ele é pago por vaquinha virtual. Exatamente. As pessoas vão pagando, então não que é tem outro assim, case, né, da indústria cinematográfica. Aí eles foram lá e descobriram esse outro. Que inclusive Aí eles nós, descobriram esse outro case. a Plenitude é loja oficial do The Chosen no Brasil. Que Somos bacana. nós. Legal. E tem um trabalho fantástico que é feito aqui no Brasil com os filmes cristãos. Um abraço aí para os amigos da 360 Way Up, porque no Brasil a gente consegue, né, por conta desse trabalho, replicar o êxito de filmes cristãos que acontece nos Estados Unidos. Que tem mobilização aqui, como tem nos Estados Unidos. Mas nas igrejas e tudo mais. a Lionsgate criou um segmento para filmes cristãos. Se não me engano, a Sony também. E por quê? Por causa do The Chosen. E a Sony já tinha, né? A Sony aquele... Como que era? Corajosos. Acho que era a Sony também já, não era? Esses filmes? Eu não me lembro. Eu não tenho certeza, mas não era assim. Não era um selo. Igual a Lionsgate criou um selo agora. Então o que eles fazem? Eles fazem filmes de baixíssimo orçamento focado no público cristão. Porque eles viram nisso um nicho de mercado. Então, por exemplo, você vai olhar lá as bilheterias essas últimas 3 semanas, tem lá no top 5 um filme do segmento cristão. Que na hora que esses caras vão falar, como eles não são do meio, tem esse filme aqui, mas como é que é esse filme? Ele entrou, ele derrubou o robô selvagem, tirou os fantasmas de vento da lista. Aí eles vão ver, é um filme daqueles, de estúdio cristão e tal. Tá tendo um agora sobre Natal, né? Sobre Natal. Lá, você olha na bilheteria e está em 4º, 5º lugar nas últimas 3 semanas. Então, o The Chosen, ele furou a bolha não somente no sentido de pessoas quererem assistir, mas ele criou um novo modelo de negócios. É verdade. Isso é muito forte. Que aí você entra na esfera da economia. Autossustentável. Exatamente. Aí agora todo mundo quer replicar. Mas eles viram que isso funciona no meio cristão. Exato. Porque é uma causa, existe uma causa por trás. Isso, existe um propósito. Então agora estão começando a contratar o pessoal cristão para produzir. Olha que interessante. Legal. Né? Então eu acho que nesse sentido o The Chosen agregou muito. E foi o som da liberdade com essa estratégia de que eu vou comprar um ingresso meu e mais 10 pessoas. E o Som da Liberdade ainda também, voltando no assunto dele, eles usaram o ator que fez o filme de Paixão de Cristo. Mas eu acho que aí foi uma providência. Não foi deliberado, né? Não foi intencional. Não, mas eu acho que assim, terem tolido o filme também, eu acho que isso também pode ter fundo, porque quando ele fez o filme Paixão de Cristo, depois ele foi bem perseguido nas questões de filme, né? Isso mesmo. Eu não sei. Ele foi um ator Ele foi um ator perseguido. Ele testemunha isso. Ele testemunha, Ele fala muito. Ele teve retaliação por parte de Hollywood por conta das pautas conservadoras que ele defende, por ser um cristão fervoroso. E não é o único, né? Tem vários exemplos de outros atores de alto escalão, assim, de atores bem reconhecidos que acabam tendo essa dificuldade. A gente tem, assim, como exemplo, talvez o único diretor, você pensar em diretor de cinema, cristão, assumido, assim, o único que está na ativa, tem alguma relevância em Hollywood, tá? É o Clint Eastwood, ainda assim, uma lenda viva, um cara que tem mais de 90 anos, que continua produzindo, mas ele é o único conservador em Hollywood, diretor de primeira linha, né? Mas estão encostando nele, né? Estão encostando ele, por sinal. Mas é impressionante, cara com mais de 90 anos, ele tem filme para lançar agora em dezembro. Não, doideira, né? É muito louco. Agora, Richard, uma outra questão também, com o tempo vai passando, nós vamos ficando mais longe das gerações que estão vindo agora. Sim. Como fazer, hoje você já está com 40, tá com novo ainda, né? Que agora eu tô na casa dos 40, quem tem 40 e poucos, também tá novo. Jovem. Cringe. Como fazer para conectar agora com essas gerações? Porque eu acho que a pandemia deu um salto uma diferença muito grande nas gerações, né? Eu acho que o problema não é só esse. Eu acho que a mudança geracional acontece agora em intervalos mais curtos.
Lá no passado, demorava 50 anos para ter uma mudança de geração. Se você pegar do período pós-guerra até hoje, já teve 5 mudanças geracionais. Pega ali de 45 a 2024. Você tem os baby boomers, que vai de 45 até a década de 70, que é já um intervalo grande, né? Sim, bem grande. Aí vem a nossa geração Y, geração X, geração X, que é da década de 70. Aí ali em 85 começa a geração Y. Na virada do milênio, os millennials, que é a geração Z, e a partir de 2010 tem a geração Alpha. Então você tem a geração do Baby Boomers, que era a geração do rádio, a nossa geração é a geração da TV, né? Da TV aberta, e aí vem a geração da TV a cabo, depois vem a geração da internet. Eu sou de 83, então eu peguei, A transição, com 13 anos eu peguei a transição para a internet. Eu O também, começo. mesma Que a internet ela surge para valer em 95, né? 95. 95. Então, 95 começa essa geração que nasceu na internet. Nasceu na internet, que é a geração Z. E a partir de 2010 é a geração da inteligência artificial. Então, esses saltos tecnológicos na comunicação, na forma de se comunicar, mudou o comportamento, mudou o sistema socioeconômico e certamente mudou também os valores, né? Então, o meu filho de 15 anos, que é de 2008, nasceu dentro da Z. E o de 2015, de 9 anos, nasceu na Alpha, que eles chamam de Alpha, né? E você vê que são completamente diferentes. São 2 universos completamente diferentes. Uau. Então, o nosso desafio ele não tem precedentes. Não tem precedentes. Porque você tem, pela primeira vez na história, 5 gerações distintas coexistindo. Você tem o povo de 45 a 60 que está vivo ainda, Sim, que é da era do rádio. exato. Minha avó. Né? Meu pai. Meu pai, outra geração. Né? Então Do ano de 45 ao ano 60, não é Isso. verdade? Minha avó que tem 84 exatamente. anos. A turma que está em 80, 90. Então esse povo ainda existe, está por aí. E minha avó tem um celular hoje que ela mexe e ainda entra no WhatsApp. Eles brigam, mas usa. Né? E minha avó semi-analfabeta consegue usar. Pois é. Né? Agora, o nosso desafio, né, enquanto área de literatura, área de cultura, é porque cada uma dessas gerações são tocadas de uma forma diferente. Né? Você está falando do Deadpool e Wolverine, quem é da geração Millennium teve uma experiência diferente dos outros. Sim. Porque esse filme evoca os filmes da Fox de 2002, Blade, que é de 2000, Blade, né? São coisas assim. O outro, aí o povo começa a gritar assim, você está gritando por quê? Quem que é esse cara que entrou? O que é isso? Ninguém sabe quem é o Ninguém Blade, sabe, por exemplo. né? Até o Deadpool zoa no filme, né? Fala, "Pô, você tá meio antigo para estar aqui, né?" Esse moço. Né? E aí você pega... Hoje tem um apelo muito forte para a nostalgia da geração X e Z. Stranger Things, por exemplo. Sim. Stranger Things, na 3ª temporada, no final lá, a menina pede para o menino cantar História Sem Fim. Né? Que é um filme da nossa época. Né? História Sem Fim, eu quero chorar, que eu lembro do cavalo morrendo. Sim. Ali que acabou minha infância. Né? O cavalo foi consumido pelo pântano da tristeza. Né? Então, aí tem gente que ouve aquilo, não faz a menor ideia. Né? Para ele, tanto faz. Né? Então, nós temos que, quando vamos produzir alguma coisa, por exemplo, o material da Turma da Mônica, eu tenho que tocar no alfa. Então, eu preciso entender que é uma geração que eles perguntam as coisas para o chat GPT e chega pronto. Prontinho. Eu me lembro, com 11 anos, no meu quarto, orando, e minha mãe estava na sala e tinha aqueles caras que vendiam enciclopédia Barça. Eu orando para ela comprar a enciclopédia, para não ter que ficar indo na biblioteca. Né? Hoje eu não preciso mais da enciclopédia Barça. Né? Eu tenho o celular, eu tenho acesso a todo tipo de informação. Esses meninos não viveram isso. Não sabia o que era. Eu ia na biblioteca de Campinas quando tinha que fazer trabalho, pesquisar um livro, olhar um material. Dia desse eu falei assim, ô José, nós vamos precisar de um papel almaça. Ela, o que é isso? Papel almaça é muito antigo, Sim, né? muito antigo. A pessoa nem sabe o que é. Papel almaça. O pessoal nunca vai ter essa experiência, né, que a gente teve, Richard, de colecionar.
Porque, assim, né, colecionar quadrinhos e tal, eu não sei, eu tenho a impressão que hoje as Geração novas gerações digital. estão muito imersas no digital. Eu era do tempo de colecionar quadrinhos, VHS, assim que eu Exato, gostei de pois cinema. Cara, eu colecionava Meu filho de VHS, 9 anos, VHS. ele tem que ler um livro infantil a cada 15 dias para a escola. Aí a escola me obrigou a comprar uma plataforma que eles mandam o livro. Aí ele senta no computador e lê Lê o o livro digitalmente. digitalmente. Isso. Até isso é uma questão complicada, porque você não consegue nem retrair, tirar o seu filho um pouco dessa questão digital. Aí, assim, tem horário. 8h30 da noite, desliga tudo, você tem que ler livro. A partir de 8h30, todo mundo com livro, ou vai dormir. Bíblia também. Acabou, sim. Mas uma coisa que é interessante é que a história, e talvez isso nos acalenta como produtores culturais, que a história é cíclica. Por exemplo, a gente falou de livros digitais. Nos países mais desenvolvidos, que tem um mercado muito forte de e-books, inclusive nas escolas, que isso foi a grande chave, né? O e-book cresceu muito, por exemplo, nos Estados Unidos, por causa do uso nas escolas. Então, essa geração alfa, ela toda nasce já em consumido didático no digital. Porém, vários mercados, vários países, tipo os países escandinavos, na Europa principalmente, eles estão revogando as leis que permitia o didático estar no digital, voltando para o papel físico. Não, parece que aqui em São Paulo estão proibindo celular em escola. É, né? para vencer na escola. Porque aí tem vários estudos falando que o digital tira parte da concentração. Não, porque o excesso de informação gera na pessoa, primeiro, um aceleramento de cognição. A pessoa ela começa a rodar as sinapses dela fora da velocidade saudável. Excesso de informação. Isso gera muita ansiedade. Então, nós temos uma geração com vários transtornos emocionais, vários problemas psicológicos por causa do excesso de informação incompatível com a idade daquela pessoa. Né? Então, hoje tem muita criança que está fazendo terapia, que tem laudo, né? Todo tipo de transtorno. Por quê? Por excesso de exposição a dispositivos eletrônicos e plataformas digitais. Hoje, como a gente tem clínica para tratar adictos de drogas e álcool, em breve nós vamos ter clínica para tratar adictos de viciados em celular. Viciado em tecnologias digitais. Meu Deus. Com certeza. Agora, como você faz parte de um grande ministério do Brasil, como que vocês têm feito essa questão dentro da igreja para essa comunicação com esses jovens? Porque assim, pelo que eu observo, há um desinteresse hoje da parte dos jovens, até mesmo pela igreja. Como vocês trabalham isso para ter essa comunicação, tentando de alguma maneira essa cultura pop dentro da igreja? Olha, a Igreja Batista da Lagoinha, ela tem assim, uma característica de ser uma igreja sempre de vanguarda, desde a década de 60. Então, quando você digita Lagoinha nas redes sociais, você só vê críticas, gente falando mal, né? Hoje o YouTube me ofertou um vídeo longo de uma pessoa que eu admiro muito. Gastou uns bons 20 minutos só falando mal da Lagoinha. Mas aí você desculpa, eu vou usar um exemplo pop, que é o que o povo, né, é o tema, né? Tem uma cena naquele filme O Diabo Veste Prada. Vocês já viram esse filme? Que a Meryl Streep está com 2 assessores dela discutindo uma roupa. E aí a Anne Hathaway está mais afastada, assim, que é a estagiária, né? E começa a dar umas risadinhas, assim. Aí a Meryl Streep, a atriz fantástica, né? Ela vira e fala assim, o que você está rindo? Por que você está rindo? Não, tipo falando assim, essa roupa é muito brega, isso aí é brega. Aí ela começa a falar para a moça, assim, como que funciona a moda. Que eles definem o padrão da próxima estação. Que não pode ser o padrão dessa, porque eles precisam fazer as pessoas comprarem roupa, né? Então eles, um grupo pequeno de pessoas, decide o que é certo vestir na próxima estação. E criam coisas exclusivas, caras, para as pessoas assim mais influentes ter e as outras desejarem ter. E aí, com o tempo, aquilo vai se popularizando. Sai da Louis Vuitton, sai do Prada e vai para C&A, para Riachuelo, né? Até um ponto que vai para o brechó.
E aí ela vai contando a história de um tom de cor que eles decidiram 2 anos antes, que era a cor do cinto que ela estava usando. Esse cinto aí que você comprou no brechó, fui eu que decidi. Entendeu? Então, a Lagoinha é isso. O pessoal critica, é parede preta, criticam muito o pastor André Valadão. Mas aí passa 2, 3, 4 anos, você vê muitas igrejas fazendo a mesma coisa. Por exemplo, no final da década de 90, a Lagoinha resgatou a questão da dança nos cultos. E aí tinha até homem dançando, o povo ficava indignado, né? Aí passa um tempo, hoje nem tem dança lá na Lagoinha igual tinha antigamente. Na hora do culto, né? Durante o louvor, as danças proféticas. Hoje nem é tanto isso, mas você vê a maioria das igrejas, né, assim, mais pentecostais, mais renovadas, elas têm a dança, a bendita da dança lá. Né? E com homens também. Isso, com homens também. E aí critica a parede preta. Aí você começa a ver igrejas até históricas, com a parede preta. Né? Enfim, eu falo isso por quê? Porque hoje a Lagoinha é uma igreja que tem muito jovem. Você olha os cultos de domingo, você tem uma presença dos jovens, dos adolescentes, muito acima da média nacional, assim, de frequência. Mas por quê? Porque há essa preocupação em entender a cabeça do jovem. Talvez alguém vai comentar aqui embaixo, já vou te avisar, você que já está digitando, né? Mas é isso, aí tá vendo? É o mundo, né? Aí não adianta, e não sei o quê. Agora, quando você lê Lucas 15, 1 e 2, você tem Jesus comendo com os pecadores e publicanos e os fariseus do lado de fora criticando. Exato. É isso que você tem, o cenário é esse. Os que eram da igreja criticando Jesus porque estavam alcançando os que não é da igreja. Né? Não é à toa que Jesus conta no Lucas 15 a parábola da ovelha, da dracma e do filho. Né? A ovelha é o filho mais novo, que se perdeu nos lugares ermos. A dracma é o filho mais velho, que se perdeu dentro de casa. Né? Basicamente, as 3 parábolas é uma só. Né? Ele falando assim, olha, eu vim para os que estão perdidos lá fora e vim para vocês também que estão perdidos aqui dentro. Né? Então, nós procuramos, sim, entender a linguagem. É até um lema da MPC, da Mocidade para Cristo. Né? Firmado na rocha, mas ao compasso do tempo. É o lema deles. Né? Então, nós não podemos abrir mão das Sagradas Escrituras. Mas nós precisamos estar ao compasso do tempo, falando das Sagradas Escrituras na linguagem daquela geração. Sim. Eu não vou mudar a palavra. Eu não vou transigir na palavra. Mas eu preciso trazê-la numa linguagem acessível. Que aí é a questão da crítica do artista erudito com o artista pop. Né? O artista pop. Essa semana o cara pegou uma banana, botou uma silver tape nela na parede e no leilão conseguiu 35 milhões de dólares. Brincadeira, né? Uma banana e uma silver tape na parede. Se eu soubesse, eu tinha ido lá fazer isso. Pois é, mas é o quê? Isso é a arte de hoje, né? A Mona Lisa lá talvez não consegue 35 milhões. É verdade. Né? Ainda mais agora que ela está com sopa de tomate das feministas. Tá. E também quando você vê ela de perto é uma decepção também, né? Pequenininha, né? Eu fui lá. Não é uma decepção? Pedi a fila enorme para tirar a foto. Eu falei, amor, fica aqui, ó, fica aqui. Aí eu pego, eu fiz um zoom, peguei. Eu falei assim, você é a minha Mona Lisa. Eu sei que é um ícone, mas eu vi quadros bem mais legais lá no Louvre. Mas a questão ali, no Louvre tem coisas lindas, né? Mas a Mona Lisa, ela representa um período histórico da arte e talvez um dos maiores gênios que já passaram na Terra, né? Uma pessoa que eu me inspiro muito, né? Que é Leonardo da Vinci. Sim. Né? Cara genial. Mas é isso, a nossa igreja apanha muito. Mas a gente vai continuar apanhando, porque a gente sempre vai buscar acessar a linguagem daquela geração. Que o nosso objetivo é uma igreja evangelística. A igreja é muito focada no evangelho. Nós discipulamos, nós temos ensino, é uma responsabilidade que eu carrego enquanto editor da editora. Nós temos um material muito bem feito para criança, para pré-adolescente, para adolescente, para família. Isso da editora Profetizando Vidas, né? Esse é um material, assim, nós temos quase uma catequese completa para atender a igreja.
Isso a Globo não mostra, né? Mas Mas o Plenicast mostra. isso aí. É verdade. Mas já que você perguntou, é isso, né? Você fala assim, a igreja tem a igreja de LED, a igreja, né? Nós temos uma igreja maravilhosa aqui em Campinas, por exemplo. Sim. Maravilhosa, né? Eu acompanhei a Lagoinha, eu vi a mudança, os crescimentos dela aqui, inclusive. Isso, começou pequenininha, tá do lado foi do Campinas Shopping ali. Exatamente. Tem a de Paulinha também, que Paulinho é um bem fenômeno legal. aqui também, o pastor David aqui, né? Jundiaí também tem um trabalho extraordinário. Agora temos lá em Alphaville, né? Alphaville é uma cidade, né? André Fernandes. E, ao mesmo tempo, como conversávamos em off antes da gravação desse podcast, nós estamos nas favelas, né? Nós temos Lagoinha dentro de favela, nós temos Lagoinha nos povos não alcançados. Sudeste Asiático. Estamos no Sudeste Asiático, 14 igrejas no Nepal, né? Ali trabalho sério, 4 igrejas na Índia, temos uma na China, temos 6 em Angola, né? E temos igreja no Haiti também. Então, mas em todos os lugares, eu estava mostrando para o Simval hoje, que ficou pronta a fachada da nova igreja de Luanda. A gente saiu de um lugar, foi para outro. Você olha assim, parece a mesma fachada de qualquer lugar da Lagoinha. Preto e amarelo, né? Nossa é o padrão paleta. agora. Perguntou de amarelo. Padrão. A de Campinas foge um pouquinho do padrão, acho que por causa do prédio, que é um pouco diferente. Sim, a né? questão da arquitetura. É. Mas o coração do David é 100%. Sim, ele é muito gente Ele boa. foi de Belo Horizonte, né? Ele foi forjado lá na base, né? Com o pastor Márcio Valadão. Eu servi 10 anos seguidos, pastor Márcio Valadão. E ele é um homem de vanguarda. Sim. Né? Ele dá muita liberdade para as pessoas trabalharem, né? E isso fez a igreja ser o que ela é hoje, né? Para a honra e glória do Senhor. Tem problemas? Como qualquer igreja tem. Né? Tem questões que precisam melhorar? Como qualquer igreja tem. Mas os nossos acertos são muito fortes, muito contundentes. Né? Então, ninguém pode parar a igreja. Sim, é verdade. E como vocês tratam, falando de gerações, Sim. existe um choque geracional também dentro. Eu sei que nem o assunto, mas aproveitar o ensejo de perguntar, fica interessante. Existe um abismo geracional. Como é o choque geracional dentro da igreja da Lagoinha com tudo isso? Existe um grande abismo. E o Lagoinha Gerações veio justamente para reestabelecer o diálogo intergeracional. Então, o Lagoinha Gerações ele tem estratégias assim, muito agudas, muito específicas para tocar cada segmento e fazer um segmento conversar com o outro. Né? Nós fazemos isso principalmente através das lideranças. Né? Então, o líder do departamento infantil, ele trabalha junto com o que antigamente chamava de juniores, né? O pré-adolescente, e esse trabalha com o adolescente, porque como essas gerações estão muito estanqueadas, às vezes um adolescente não quer migrar para o Ministério de Jovens. Isso tem acontecido muito nas igrejas. Ele não quer ir, porque ele não se identifica com aquela proposta, porque o líder não está sentindo a mudança do pensamento, a mudança das formas de conversar. Né? Então, a gente coloca as lideranças para trabalhar juntas e equipamos elas com essas ferramentas de percepção temporais. Né? Olha aqui, ó, aquilo que funcionava muito bem há 2 anos atrás para chamar a atenção do pré-adolescente, hoje não funciona mais. Então, nós precisamos mudar. Né? Então, às vezes, o que deu certo há 2 anos atrás, não vai dar certo hoje. As mudanças estão acontecendo em períodos cada vez mais curtos. Então, o que a gente faz lá é isso. Chama as lideranças e atualiza e ensina elas a dialogar. As transições de um ministério para o outro etário, elas têm que ser o mais orgânicas, o mais suave possível. Sim. Senão você vai perder essas pessoas. Elas vão procurar uma igreja que fala a linguagem delas, ou pior, vai para o mundo. Porque o mundo fala a linguagem dessa geração. Principalmente através da cultura pop. Simval, você estava falando aqui no começo sobre a questão do cinema. Como tem sido isso? A produtora que eu trabalho, que eu faço parte como missionário voluntário, que é o Luz em Ação, a gente tem feito um trabalho de fazer filmes cristãos, com a cosmovisão cristã, mas que elas vão para esses países não alcançados. Ou seja, o filme tem que ser... É um desafio muito grande, né? Eu tiro o chapéu de Lion, de editor cristão,
E quando eu tô ali, né, atuando com essa frente de cinema, a gente tem que pensar muito bem como que a gente vai fazer uma abordagem, uma entrevista. No caso, eu estou dirigindo um documentário. E esse documentário fala das relações do Hezbollah, que agora voltou à mídia por causa do conflito aí com Israel, e as relações do Hezbollah no mundo inteiro, especificamente na América Latina, de como essas organizações, para nós, a gente não faz ideia de que lá no Líbano, por exemplo, o Hezbollah, ele não é para os libaneses, não é uma organização terrorista. Para eles é um partido político. Né? Eles têm instituições de caridade, é quase uma instituição nacional. Só que a gente sabe, né, que todo viés é religioso, todo viés é de terrorismo, porque ele objetiva a destruição do Estado de Israel e a propagação da fé islâmica. Então, ou seja, e isso está entrando, por exemplo, na América Latina. A gente não tem ideia, mas hoje essas organizações, o Hezbollah é uma delas, o Irã tem financiado organizações na América Latina inteira. O principal estandarte deles agora é a Venezuela. A Venezuela já teve um vice-presidente iraniano, por acaso, pouca gente sabe, faz pouco tempo era o vice do Maduro, e tem uma base muito forte. A Bolívia assinou um dos maiores acordos de cooperação militar e econômica da história com o Irã. Então o Irã tem investido muito no terrorismo, mas mais do que isso, nas relações até comerciais, de Estado, implantar células em toda a América Latina. Então tem acontecido vários casos, inclusive no Brasil. No Brasil, esse ano foi preso uma pessoa que estava com a suspeita, né? Na verdade ele foi até condenado recentemente, de ter planejado ataques a sinagogas no Brasil. Olha que loucura. E a gente acha que não está acontecendo nada. E é interessante que a gente faz produções assim para mostrar, para mexer com, por exemplo, com o árabe que está lá, que considera essas organizações, normaliza o mal, né? Normaliza essas organizações para que ele seja desafiado, confrontado com o sistema de vida, com o sistema de valores de crença que ele acha que é correto. E aí é muito interessante que o Luz em Ação vai em parceria com... Porque a gente produz o filme, mas a gente conecta com as igrejas, muitas vezes em contexto de perseguição, de muita dificuldade, para que elas usem o filme como uma ferramenta de evangelismo. Então, tá vendo o que você está assistindo? A gente pode te apresentar um Cristo que te salva dessa realidade. Por exemplo, esse documentário que a gente está fazendo, o personagem principal é um ex-Hezbollah, ele foi um homem-bomba, né? Claro que ele não se explodiu, e ele, fugido do Hezbollah, ele veio parar na América Latina, atuou nas Farc, o cara fez um triplete, né? Ele fez ele atuou nas Farc na Colômbia como, claro, um ex-terrorista. Ele vai fazer o quê? Ele vai atuar numa organização criminosa. E ali, depois ele foi pro Paraguai, fugido das Farc, brigou lá com a Farc, foi pro Paraguai, na fronteira com o Brasil, em Foz do Iguaçu, ele se converteu. Ele foi liberto das drogas, ele foi liberto de todo esse sistema, inclusive da própria religião, né? Ele mudou, né? Se converteu da religião muçulmana para Jesus, e ele passou a ser um missionário. Então, o personagem principal do documentário é ele, ou seja, a jornada dele é um fio condutor de uma história para mostrar que uma pessoa naquelas condições que para nós está muito distante, a gente imagina, não, aquela realidade é impossível de ser acessada, mas tem salvação, tem saída. Então a nossa ideia é essa, é sempre mostrar que através de uma arte que alcance aquele público, que fale aquele público, e essa linguagem, né? Por mais importante é a linguagem. É a gente saber que você vai fazer um filme que pode passar no cinema lá. Por causa dos contextos de perseguição, por exemplo, The Chosen, que a gente mencionou, Som da Liberdade, são filmes que não vão para os cinemas lá. Eles não podem passar no cinema, no streaming, em qualquer plataforma. Então, olha que loucura. Uma pessoa média lá, que está numa grande cidade, que é uma cidade que muito parecida, às vezes, né, em termos de acesso à tecnologia, em qualidade, padrão de vida, a gente às vezes pensa que é muito diferente, mas o padrão das metrópoles no mundo é muito parecido. Riad, capital da Arábia Saudita, agora o Líbano está sofrendo, né, mas tem um padrão de vida, a capital tem um padrão de vida razoavelmente parecido com o Ocidente, mas são países que não têm acesso a nada do que a gente tem de Bíblia, de produções cristãs, não consegue ver um filme, não consegue ver um vídeo no YouTube. E o Irã, então, tem muita restrição. E é nesses países que nós produzimos,
para esse país que nós produzimos uma produção cultural que vai alcançar o coração dessas pessoas. Legal, top, hein? É uma maneira boa de alcançar, né? Onde você não consegue entrada, você tem que procurar artifícios, né, para conseguir entrar. Exatamente. Você tem que fazer algo que não que vai driblar essas restrições, no sentido que você não vai ter uma pregação escancarada, né? Citando o exemplo do The Chosen, você não pode falar de Jesus abertamente. Então, o que a gente faz? A gente questiona o sistema de crença deles, usando o exemplo, o testemunho de pessoas que são importantes para a fé deles, sim. Agora, Richard, o manual da cultura cristã pop, ele é um livro para o jovem ler ou para o pai ler e entender também melhor essa questão? O livro é para os dois, né? Ele até tem uma diagramação diferente, ele é um livro todo colorido, né? Ele tem uns infográficos, né? Ele é muito ilustrado, né? É um trabalho editorial assim, bem diferente do padrão, não é um livro só, assim, um texto corrido, né? Ele usa a cultura pop na sua construção editorial também. Então ele tem uma linguagem visual muito atraente para o jovem, mas ele tem um conteúdo que tem um rigor teológico, um rigor histórico, mas, né, com todo o cuidado de atingir vários públicos, né? Esse livro ele começou com um workshop que o Simval fez num congresso de jovens da Lagoinha. Eu convidei ele fez um workshop. Aí depois fui convidado para fazer um workshop na Guatemala, lá na igreja do Cash Luna, na Casa de Deus. E aí eu perguntei ao Simval se eu podia usar a base dele para fazer o meu. Que legal. Aí eu fiz uma expansão, fiz algumas alterações de texto, acréscimos. E aí quando eu voltei, eu falei assim, Simval, isso aqui daria um livro muito bom, né? E aí ele acreditou, aí fizemos mais, né? Arrojamos mais, e depois veio a parte editorial, que eu achei que ficou muito caprichosa, né? Então acredito que é tanto para o jovem, quanto para os pais, e quanto estudantes da área de artes e comunicação também. É um livro bem interessante. Está disponível e a nossa na ideia... Plenitude. Isso, está disponível. Né? Está disponível na Plenitude. E a nossa ideia foi tornar acessível conceitos, por exemplo, você encontra muito, tem alguns livros que são chave no meio cristão para entender Cristo e a cultura, inclusive é um deles, né? O nome de um deles, Cristo e a cultura, o Cristão e a cultura, são livros até mais antigos e muito mais teológicos, então assim, tem ali uma linguagem pesada, é muito difícil uma pessoa que não esteja estudando na academia, né? Estudando ali em teologia, que consiga acessar o conteúdo. Então a gente quis fazer um conteúdo que pudesse falar ao coração do jovem, pudesse falar ao pai, à mãe, uma leitura rápida, acessível, prática. Um livro acessível. A pessoa lê assim, com muita facilidade, apesar de tocar em temas arrojados, né? Acho que a grande chave desse livro é essa. Você vai entender coisas complexas numa linguagem acessível. Então até o livro é pop também. E o Devocional Turma da Mônica já pensa em crianças mesmo. O Devocional da Turma da Mônica foi assim, uma grande vitória do Simval, né? O Simval ficou 3 anos, né, dialogando, negociando, como editor, né, junto com a Maurício de Souza Produções. Ele até pode contar aí essa história melhor. E aí, então, depois de 3 anos de muita conversa, aí a Maurício de Souza Produções abriu, né, o espaço e de licenciar os personagens. Eu lembro que o Simval me chamou, me convidou para fazer os roteiros, né? E aí eu falei com ele que eu tinha algumas ideias, ele deixou, me deu a liberdade, né, de fazer, ele aprovou e fizemos o volume 1, que é esse azul aqui. Esse azul aqui, ó. Esse aqui é o volume 1, né? Então, o que eu propus para o Simval foi o quê? Vamos pegar o plantel, a diversidade, a variedade de personagens que o Maurício Souza tem e vamos explorar, não vamos ficar só no quarteto fantástico, né? Que é a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Então, o Devocional ele abre com uma história do astronauta e depois uma história da Turma da Mata, né? Para aí depois entrar na Mônica, no Cebolinha, né? Tem a história do Anjinho também, Chico Bento. Então, explorasse o máximo esses personagens.
Então são histórias curtas, de 4 páginas, aí depois vem uma reflexão em cima da história, vem uma oração para a criança fazer, sempre com um texto bíblico na oração também. Depois vem assim, algumas aplicações na vida da criança, o que ela pode fazer a partir daquilo que ela aprendeu. E fecha sempre com um passatempo, para ela interagir com o material, rabiscar o material. E são 13 histórias com essa estrutura nesse material. Então o pai pode fazer um devocional, uma célula, ou pode até usar em escola bíblica dominical. Né? É um material bem bacana. E o mais legal foi o Maurício de Souza, né? Ele gostou muito. Ele achou muito bom o material. Ele achou muito bom. E uma das coisas que ele falou no lançamento, a gente lançou aqui em São Paulo, né? Ele falou assim, olha, poucas pessoas conhecem os meus personagens como o Richard. Né? Para mim, eu ganhei o dia. Né? Legal. Então, para ele foi assim, marcou ele 2 coisas. Primeiro, o respeito que a gente teve com os personagens. Então, os elementos que fizeram ele ser o que são estão nas histórias, né? A outra coisa que para ele foi uma experiência nova, está registrado numa entrevista que ele fez, está no YouTube. Ele falou que ele leu o material, achou tudo maravilhoso, mas que alguns dias depois, ele, por curiosidade, pegou o material de novo e leu. E aí ele falou assim, e aí o material era outra coisa, já me falou outra coisa. Que legal. Né? Então, que é aquela experiência de quando a gente lê a Bíblia. Sim, né? a palavra ser viva A mesmo. palavra ela vai sempre respondendo ao seu tempo. Então, isso foi muito bacana, esse comentário dele. E o sucesso foi tão grande que saiu o número 2, muito perto. Lançamos também um jogo de tabuleiro pela Estrela, aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. E ano que vem, se Deus quiser, né, Simval? Ele quer. Se o meu editor quiser. Eu quero. Nós temos um grande lançamento que eu vou deixar o Simval falar. Aqui vai ser a Bíblia de estudo da Turma da Mônica. Legal. Uma Bíblia, né, com papel Bíblia e com vários estudos, referências para o pai ler com os filhos. Então a gente vai estar falando de mais de 1000 referências, né, uma Bíblia muito completa mesmo, ela já está em produção. Mais de 1000 verbetes. Mais de 1000 verbetes. Só que o verbete é assim, tá contando lá o texto da Bíblia e aparece a Mônica. Ela aparece para falar alguma coisa que aquele texto traz sobre força. Vamos dizer assim, você tem avatares nos estudos, né? Uma palavra muito difícil, Cebolinha aparece e explica para a criança o que significa aquela palavra. Ou a questão da história, né? Vem a avó do Chico Bento e conta em que período da história aconteceu aquilo. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito lúdica, porque os personagens aparecem, né? Comunicando aquela informação na linguagem da criança, né? É algo também que vai ser a primeira Bíblia de estudo da criança. E é uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É a Bíblia mesmo, não é? A Bíblia toda. Ilustrações com trechos. livros. Tem Exatamente. todos os livros. E assim, no máximo ali 2, 3 capítulos vai aparecer algum comentário de algum personagem. E cada capítulo, cada livro também abre com um personagem apresentando o livro. Né, falando do que se trata. Como a Turma da Mônica tem mais de 400 personagens, né? Então, 66. Inclusive, foi uma coisa que o Simval estabeleceu que tornou minha vida bem mais difícil. É que ele não queria que repetisse os personagens em cada livro, na abertura, né? Puxa vida. Hein? Então deu um trabalho, viu? Que não é ele que ia fazer mesmo, né? Então... Mas eu acho que a grande sacada que a gente teve com a Turma da Mônica foi o fato, e eles falaram muito isso, né? No processo que a gente negociou muito, e foi um longo tempo, como o Richard mencionou, que a gente teve, digamos assim, a sabedoria de respeitar os personagens, a característica deles, dando spoiler, né? Não de converter nos personagens, mas de apresentando a Bíblia para eles. Então, a gente conseguiu fazer o que por propósito, né? A Laia, a nossa editora, nossa missão de falar cultura pop através das várias faixas etárias e diversos produtos é mais do que um negócio, né? É uma missão mesmo de vida, um ministério. E então a gente teve essa habilidade, né? Deus foi conduzindo as conversas para fazer essa ponte entre a cultura e o evangelho, de uma forma que foi aprovado por eles, eu tenho certeza aprovado pelo público também, porque
você lê os devocionais, você está lendo a Bíblia. Ontem eu da Bíblia. tomei a liberdade, de vez em quando eu entro na Amazon para ver o ranqueamento, né? Sim. E o volume 1 estava em 11º na categoria Graphic Novels e Quadrinhos Religiosos, né? Que é uma posição muito nobre, né? Está ali em 11º. E é um material de 2000 e quanto? Assim, vai fazer 5 anos já. Fazer 5 anos. 5 anos, 2019. Não sai do top 20 da Que Amazon. legal. Né? E o interessante, o trabalho que vocês fazem, agora os pais entenderem que vocês estão usando figuras da cultura pop para que as crianças aprendam melhor a Bíblia. Então o pai não pode ter esse preconceito também. Eu não vou comprar isso pro meu filho porque é do demônio, né? Aí falam muito assim. Eu já ouvi muito isso. O pessoal fala muito assim, por exemplo, que a Lion tem toda uma linha do 3 palavrinhas. Sim. De muito sucesso. Né? Inclusive foi premiado também. Né? Ele fala assim, mas por que não fica só com 3 palavrinhas? Por que insistir? E eu sei que pro Simval dá muito mais trabalho discutir a Turma da Mônica do que discutir o 3 palavrinhas. Porque 3 palavrinhas é um projeto de um pastor, é coisa de dentro da igreja. Sim. Né? O outro eu já participei de algumas reuniões, são reuniões duríssimas, vai discutir se entra o louco, se a morte sai. Né? Coisas assim mínimas que eles às vezes questionam. Né? E o que eu costumo responder é o seguinte, que o 3 palavrinhas ele já tem uma penetração, um sucesso muito grande no meio cristão. Com a Turma da Mônica a gente consegue alcançar fora do meio cristão. Né? Então, nós saímos da bolha com a Turma da Mônica. Então, os testemunhos que eu recebo, né, de pessoas que foram alcançadas porque o filho ganhou né, um devocional. Se torna um material evangelístico. É um material evangelístico. Até para você comprar, você que está ouvindo a gente, isso vai num aniversário de alguém que não é cristão. Natal agora. Exatamente, é uma oportunidade de você evangelizar através do material. Né? Verdade, em vez de dar o homem cão, deu o devocional da Turma da Mônica. Com certeza. Em vez de dar o Capitão Cueca, o Diário de um Banana. Exatamente. Deu um quadrinho da devocional Turma da Mônica. E vocês trabalham com os outros devocionais também, Star Wars, né? Que usam também, né, o Batman, todas essas coisas aí, que usa essa... a gente tem uma linha de devocionais que fala sobre temas da cultura pop. Como você falou, Batman, Superman... Vingadores, Liga da Justiça. Liga da Justiça. Games. Tem vários. É muito legal. Um dos mais vendidos é o de games. Olha aí. É o de games. Ele é um devocional gamificado. No mundo dos games, 40 dias no mundo dos games. Também a gente tem um outro devocional que é para criança, o devocional gamer, que é com o mundo de Otávio. Sim. E esse devocional gamer, por exemplo, é totalmente infantil. Porque a gente sabe, hoje muitas crianças de idade muito baixa já estão sendo colocadas na frente do console, né? Exatamente. Não, eu jogo videogame. Tipo assim. Você é um gamer. Não, já fui inserido nisso desde criança, porque meu pai tinha loja de fliperama em Campinas, uma das mais movimentadas de Campinas. Então, jogava arcade. Exatamente. Isso, exatamente. Então eu lembro de um Natal. Street Fighter 2. Já quebrou muito carro. Exato, tudo isso daí. Cruise, né? Cruise, Daytona. Daytona. Então tudo isso. Minha esposa que gosta de jogava muito. Então, quando eu era criança, eu lembro do Natal que meu pai disse que o Papai Noel tinha chegado em casa e tal. E a gente não tinha essa cultura, que nós não éramos cristãos evangélicos, éramos católicos. Então a gente tinha toda essa questão do Papai Noel também, né? Isso hoje eu não pratico dentro da minha casa, a questão do Papai Noel em si, mas isso tinha na minha família. E aí o Atari estava lá. Então eu me lembro jogando um Atari, aquele controlinho criança. Enduro, River Raid. Isso não me fez mal. Pitfall. Não me fez, porque hoje a gente, claro, tem essa cultura de celular que é perigosa, mas o videogame sempre foi uma coisa ativa, né? Esse dia eu tava lá em casa, eu tava jogando The Last of Us no Play 5, né? Que eu comecei a jogar agora, o negócio é viciante, tem que dar uma maneirada. E meu filho vem. Papai, meu filho tem 3 anos e 2 meses, 3 meses. Papai, só que ele não faz jogar, eu quero quicar. Eu falo, filho, mas você não pode, você não consegue jogar isso daqui, filho. Aí eu baixei um joguinho pra ele do Hot Wheels de carrinho. Coloquei, falei, joga um pouquinho, filho, experimenta como é. Cara, ferrou. Agora não para. Perdeu. Papai, quero quicar. Fala, não, filho, não pode, tá doido? Você tá achando que é o quê? Tá viciado já? Lá o meu mais velho, eu esperei ele fazer 10 anos para botar em contato, né? Ele gosta muito dessas coisas. Aí o menor já fica vendo o maior, quer adiantar, né?
E meu filho fica me luta. vendo, aí assim, como que eu faço? Deixa lá, tá bom, experimenta aqui um pouquinho, né? Mas tem que ter toda uma dosagem, não pode semana e nem ver. É quando eu ligo de final de semana, Fim né? de semana e olha lá. Lá em casa também. Mas ele daqui a pouco tá lendo o Devocional Gamer, que tá fantástico. Não, livros em casa, então isso também é uma coisa para os pais, né? Que eles têm Tem que que se ligar estimular a nisso. leitura. O livro tá todo momento no acesso deles em casa. Então eles têm livros. A minha filha de 1 ano e meio ela fala muito. Ela vem com o livrinho e fala história. História, então a gente conta Conta uma a história, história. ensina ele a tomar gosto. Né? Exato. E compre coisas de criança, né? Para que eles possam ter esse livrinho de banho, para as crianças terem acesso a isso. Verdade, exatamente. o meu filho tem um pouco mais velho que o seu, tem 4 anos e pouco, e impressionante. Ele saiu da maternidade com o livrinho agarrado, e até hoje ele abre o livro, ele abre todo dia, lê as bíblias infantis, discute com a gente, cria histórias. Então, enfim, é um hábito que todo pai cristão tem que ter com os filhos. Exato. É o hábito da leitura conjunta. E o pai tem que ler com o filho. Eu digo sempre isso, que não dá pra gente simplesmente, né? Você vê como o exemplo fala, teu filho viu você jogando, ele quer jogar. Exato. Se o teu filho vê você junto com ele lendo, ele vai ler. Então, eu vejo muitos pais que eles simplesmente só largam na mão dos filhos as coisas. Isso não dá certo. É preciso... Educar é estar junto. Exato. E é preciso fazer esse exercício de leitura. E não tem como. Ler é um patrimônio. Você nunca... você sempre vai você ficar mais rico do que quando antes de você ler. E a gente fazer esse exercício com os filhos, a gente vai sempre enriquecendo culturalmente, enriquecendo intelectualmente, enriquecendo espiritualmente, porque claro que você vai inserir ali a Bíblia, a palavra de Deus com ele. E olha, quando a gente vê na fase adulta, vai sair um Richard, vai sair alguém que... Na minha leitura bíblica diária, eu faço questão que meu filho veja eu lendo a Bíblia na minha mesa, na sala ali onde eu gosto de ler, numa sala que eu tenho ali. E eu gosto que ele veja eu lendo, ele passa, papai, filho, papai tá lendo a Bíblia. Então eu faço questão de mostrar isso para que ele tenha esse hábito também, né? Excelente. Richard, uma pergunta mais difícil do podcast agora. A mais difícil. A mais difícil. A Plane Quest. Plane Quest é boa. Você, é claro, um homem que já leu muitos livros na sua vida toda. Alguns. Mas se você pudesse elencar, tirando a Bíblia, quais são os 2 principais livros da sua vida, quais seriam? 5 votos para obter o poder espiritual, do A.W. Tozer. E agora, Como Viveremos, do Charles Colson e da Nancy Pearcey. Uau, foi rápido, hein? Aí, se quiser um bônus, Essencialismo, do McGivney. Legal. Olha, esses são livros que nunca citaram aqui. Então, quem está ouvindo aí, livro novo para você, de indicação. Esse não é um livro do meio cristão, já foi número 1 da New York Times, né? Essencialismo. Mas você lendo assim, você fala assim, esse cara é crente. Ele fala sobre como que é melhor quando você entende o que você realmente tem que fazer da vida e bota toda a sua energia naquilo, ao invés de fazer milhões de coisas e dispersar toda a sua energia. Eu sou uma pessoa que faço várias coisas ao mesmo tempo, somente quando eu andava com o pastor Márcio, ele me botava em várias frentes. E isso foi me esgotando. Sim. Eu lembro que um dia o pastor Paulo César, né, na época então o presidente da Ordem de Pastores, ele era meu discipulador, e ele citou esse livro. E eu comprei, eu lembro que eu li numa sentada, assim, peguei um voo de Belo Horizonte para Montes Claros, e aí eu subi com o livro na mão, desci com ele lido. E ali eu falei assim, eu vou fazer isso. Aí comecei a me desvencilhar de várias coisas, e falei assim, o que só eu posso fazer na igreja, mais ninguém, hoje? Né? Onde eu posso ser mais útil na igreja? E aí o próprio Deus também foi movimentando, e eu fiquei no Gerações e na editora. Então, o trabalho de Gerações global, né? Não Gerações local, global, né? Que eu tenho uma mentoria sistemática com os líderes de gerações das 400 e tantas lagoinhas do mundo todo. Né? Inclusive, eu tenho que fazer 2 por causa de fuso horário. Né? E a editora, que eu entendo assim, que Deus me deu esse dom, essa facilidade de ler, de escrever, de editar. E nós estamos num momento de transição, né? O pastor Márcio saiu, o pastor André assumiu. Então, a gente precisa criar as bases para a igreja continuar crescendo, mas não esquecer de onde ela veio, seus princípios, suas colunas, né? E o André entendeu que o caminho seria através de livros. Né? Perfeito. Então, ótimo.
isso me ajudou muito. Eu larguei as outras coisas que eu fazia, fiz só essas duas, e aí consegui ir mais longe nelas, né? Então, o essencialismo é muito bom nisso. O dos 5 votos é um livro fininho, pequeno, o pessoal vai adorar. Ele tem 50 páginas desse tamanhozinho. É uma pregação do Tozer, uma pregação. E o título parece que é um livro neopentecostal, mas não é, né? É um livro que ele fala de coisas extremamente clássicas e bíblicas. São votos, assim, que você lendo de forma superficial, você fala assim, não, é só isso. Só isso, para obter o poder. Geralmente é profundo. Não, né, ele vai fundo, né? Ele começa assim, o primeiro voto é leve o pecado a sério. Então ele fala sobre a serpente, que a condenação da serpente foi se alimentar do pó. Então o que alimenta a serpente é o pó. E do que nós somos feitos? Do pó, né? Então, se você não alimentar a serpente, ela morre desnutrida, né? Que não leve o pecado a sério. E aí ele vai trazendo esses votos, tipo, não tenha nada como o seu. O outro, nunca se defenda de coisa alguma. Nunca passe para frente algo que vai prejudicar alguém. E nunca traga a glória de nada para si próprio. Então são 5 votos. Só que na hora que você senta e faz, aí você vê que não é tão simples assim, né? Mas você vê que se você consegue honrar os votos, no mundo espiritual isso te dá muito poder, te dá muita força, né? Então, quando você não passa, você não fofoca, não passa para frente, né? Você é senhor do que não fala e refém do que fala. Uau, top. Você descobre isso. E é sempre fininho, né? O do Colson não, tem 670 páginas. Isso é leu rápido, então. O do Colson. É o livro que eu usava para dar aula no CTMDT. Foi ele que me trouxe, me despertou para essa questão da cosmovisão. Ah, não é o essencialismo, é outro. Não, o essencialismo tem uns 200 e pouco. Tá. Né? O do Colson é o E Agora Como Viveremos. E da Nancy Pearce. Eu gosto de sempre citar ela, porque ela é que eu conheci pessoalmente, né? Esse livro estava na CPAD. Eu acho que talvez vocês até distribuíram. É da CPAD. Esse livro, ele que me trouxe assim, o start sobre a questão da cosmovisão. Então, boa parte que a gente conversou aqui, ele trata de uma forma muito interessante. Legal. Muito interessante. Então, são 3 livros que definiram muito o meu proceder. Tem outros, mas seriam esses. E você, Sival? Muito bom. Já que o Richard citou uns 3, eu vou citar um, que eu acho que é um livro base para todo cristão. Não é tão fino também, mas é a Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Muito bom. Porque ele te traz as bases do que a gente precisa para viver as disciplinas espirituais, né? De como a gente... As 12 disciplinas espirituais. Exatamente. Editora Vida, celebrando a celebração da disciplina. Está saindo pela vida agora? Editora Vida. É da Betânia, né? É Editora Vida. Olha só. Mas mudou faz um tempo. Faz tempinho já, né? E ele é um livro que, assim, todo cristão precisa ter como livro de cabeceira, assim, para ajudar Eu estava na dando nossa aula jornada essa espiritual. semana e indiquei ele para os alunos. Mas é isso. É um livro que te ensina a voltar pro eixo quando você precisa de uma bússola de orientação. Muito bom. Pessoal, muito bom, hein? Sival, tá feliz? Tô feliz. Realizou o sonho, né? Realizou o sonho. Sival é um amigo, a gente tava junto lá em Chicago esse ano na feira, ano passado, né? Passamos de comemos deep, como que é? É deep dish. Deep uma dish, pizza, né? Pizza que parece uma torta. Dá um Google que você vai entender. É bom, hein? Dá um Google que você joga uma pizza de Chicago, né? Pizza de Chicago. Conhecida. Sival é um amigo, uma benção, tá com a gente desde o começo aí, então obrigado. Verdade. Obrigado por trazer o Richard aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É uma alegria te receber aqui, ter batido esse papo tão gostoso. E agora também comprar livro também da editora lá, Profetizando Vidas, né? Precisamos fazer uma parceria. Aí, ó. Tá, agora... Eu quero fazer uma indicação, Diogo. Pedir para todo mundo entrar aí, curtir, seguir o Instagram do Luz em Ação. Luz em Ação, que é essa produtora que eu citei para povos não alcançados, pedindo a oração de todos. Legal. Por isso, por essa causa, né, de desbravar a cultura com a cosmovisão cristã em países que não tem, né, não tem uma presença forte da igreja. Richard, se o pessoal quiser te encontrar aí nas redes sociais... @Richard_Guerra no Instagram. Perfeito. Lá é o lugar que eu mais dou umas passadinhas. Tá certo. Pessoal, obrigado. Posso encerrar?
Obrigado, foi uma benção mesmo. Obrigado, Diogo. As ordens. Olha, quanto tempo faz? Quem tá aqui, 1h30? Uau. O tempo voa. Assuntamos. Pessoal, muito obrigado por participar conosco aqui de mais esse episódio. Se você puder aí compartilhar, manda pra galera. Olha só que coisa interessante pro tempo que nós vivemos. Então é um assunto totalmente relevante para os dias de hoje. Beleza? Semana que vem nós estamos aí de novo. Conecta aí, indica o nosso canal aí para quem você conhece. E Deus te abençoe. Até a próxima.